Fechou, meu pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Todo mundo cheio de Deus. O cheio de Deus foi uma decepção, não foi, irmão? Eu acho que agora a gente vai ter que superar, né? Todo mundo cheio de Deus? Nem todo mundo vai se superando, mas a gente vai andando, né, irmãos? É um prazer muito grande estar com vocês, a primeira vez aqui na querida oitava, né? Povo maravilhoso, um povo santo, lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia aí, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Estaremos lendo 2 versos, que são os versos 20 e 21, e vamos falar algo sobre superação aqui hoje. Eu entendo que superação é conquistar coisas que para o olho de muita gente ou para o olhar de muita pessoa é impossível. E a gente vai ver isso nessa história aqui, o que é de fato superação diante de coisas que nem todo mundo quer fazer. Geralmente, superar o mais do mesmo é uma coisa muito normal. Agora, superar aquilo que é desagradável, aquilo que ninguém quer fazer, e a gente vai falar sobre isso hoje, aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabzeel, grande em obras, feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e matou um leão no tempo da neve, matou também um egípcio de grande estatura. Este trazia na mão uma lança, mas Benaia desceu com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Eu quero louvar a Deus pela vida do querido amigo pastor Sandro, reverendo, esse atleta, né? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E é gostoso, né, quando a gente tem essa sinergia gostosa, assim, e é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe essa igreja do Nazareno, a oitava, de pessoas simpaticíssimas. Desde lá, o estacionamento tem sido tratado com toda cortesia, até a recepção. Dá até vontade de congregar aqui, meus irmãos. Povo santo, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma extraordinária. Depois do culto, se os irmãos quiserem e puderem, eu estarei ali na Tenda da Generosidade, e na Tenda da Generosidade eu tenho aproximadamente uns 150 modelos de Bíblia. Eu costumo dizer que eu tenho a Bíblia da primeira idade e a Bíblia da última idade. Pastor, como é que funciona isso? A Bíblia da primeira idade é aquela infantil que você lê para o seu filho, é um mandamento bíblico, uma cláusula pétrea que não foi revogada. Quando o papai e a mamãe não lê Bíblia para a criança, comete pecado de prevaricação, porque é uma prerrogativa dos pais instruir as crianças no caminho do Senhor. E a da última idade, pastor, sabe aqueles irmãos que não enxergam muito bem? Tem uma Bíblia ali que parece um outdoor, irmãos. 10 metros de distância, você vai dar conta de ler a Bíblia sem problema algum. E tem algumas Bíblias de estudo, pelo menos uns 30 modelos. Mas eu queria te chamar a atenção para uma que eu tenho ali. É a melhor Bíblia de estudo hoje em língua portuguesa. Além dela ter o comentário expositivo, versículo por versículo, ela tem as notas arqueológicas e geográficas junto com o comentário. Tem palavras-chave de grego e de hebraico. É praticamente um playback de Bíblia. Ela falta pregar sozinha para você. Pensa que Bíblia boa. E tem também alguns livros que eu escrevi. Eu escrevi 10 livros, mas hoje eu tenho 3 deles aqui. O primeiro livro, ele é voltado para aquela pessoa que tem desejo de interpretar melhor o texto bíblico. Pastor, leio a Bíblia, não consigo entender nem compreender muito bem o texto. Aqui é praticamente um seminário de interpretação da Bíblia. E para quem gosta de pregar, aqui tem um passo a passo para você preparar uma mensagem que seja coerente, contemporânea, com começo, meio e fim, para você não pregar aquela mensagem de Abraão. Pastor, qual que é a mensagem de Abraão? O pregador sabe onde que está, mas não sabe para onde que vai. Já viu aquele tipo de mensagem assim? E no final tem 16 esboços. Dia que você não estiver tão inspirado, pega um desses esboços, dá uma melhorada e prega a palavra de Deus e vai ser bênção. O segundo, Paradoxos da Vida Cristã, lições de liberdade de um preso, que é Paulo preso, ensinando os irmãos que estão livres a tomarem posse da verdadeira liberdade. Por que é um paradoxo, pastor?
Porque tem gente que é livre e vive como presa. Qual é a prisão? Que tem me impedido de tomar posse da verdadeira liberdade que Cristo já conquistou na cruz. E o último, um problema que 90% da sociedade hoje tem. Quem que não é ansioso no mundo de hoje, né, irmãos? Só que tem um remédio de graça, oração, o antídoto contra as ansiedades da vida. Passa lá, vai ser uma honra poder te atender de uma forma extraordinária. Queridos irmãos, eu gosto muito do texto que eu acabei de ler, que esse texto demonstra a superação desde o seu início até o fim. Antes mesmo de olharmos esse texto, porque Benaia é um dos chamados valentes de Davi, e Davi construiu esses valentes em uma circunstância totalmente adversa, em que ele teve que se superar. Quem lê Bíblia sabe que durante a perseguição de Saul, Davi se refugiou em uma caverna, em uma região chamada Adulão, que ficava próxima de Elá, onde Davi matou o gigante Golias. E aí você vai perceber uma coisa, diante do maior triunfo de Davi, na mesma geografia em que Davi matou um leão, é a mesma geografia que Davi esconde pela sua vida. E o texto diz que durante o período em que Davi esteve nessa caverna em Adulão, foi ter com ele pessoas deprimidas, endividadas, renegadas e abatidas de alma. Agora você para e pensa, você trabalhar só com gente difícil, você trabalhar com gente fácil, gente educada, gente gentil, pessoas formadas, bem informadas, é muito fácil. Mas agora Davi está trabalhando com gente endividado, deprimido, perseguido, renegado. E o texto fala que Davi pega esse tipo de gente, pessoas que ninguém quer trabalhar, pessoas que ninguém quer ter relacionamento, pessoas que ninguém quer conviver, e os transforma em valentes. Dentre esses valentes surge essa figura de Benaia. Eu gosto muito de pregar pessoas anônimas aos olhares de pessoas, porque quando a gente para observar, as pessoas pregam muito sobre Davi, pregam muito sobre Samuel, pregam muito sobre Josué, Moisés, mas existem também os anônimos, pessoas como Benaia, que tem uma história extraordinária. Se vocês pararem para observar o texto, esse texto é muito rico. Primeiro ponto, o texto fala, também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabzeel. Você vai perceber que Benaia já é o produto da superação do pai dele. Ele é filho de um homem valente e ele segue, de fato, o legado do pai. Tem muito pai que deixa dinheiro, tem muito pai que deixa patrimônio, mas não deixa legado. Ele se torna um homem valente porque a sua origem é de um homem valente. Ele é um cara diferente porque o seu pai era diferente. Ele é uma pessoa que supera porque o seu pai superou. E você vai perceber que isso traz, mesmo ele circunstancialmente, encontrando-se em Adulão, diante de um problema difícil que a gente não sabe e a Bíblia não narra, você vai perceber que ele não perde isso. Essa essência de vencedor herdada pelo pai. Uma coisa interessante é quando as pessoas perguntam, quem é o teu pai? De onde é a tua origem? De onde você veio? Qual é a sua formação? Quem são as pessoas que te mentoriam? Quem são as pessoas que ditam as regras da sua vida? As pessoas que te instruiu no decorrer da sua existência. O grande problema é que tem muita gente que tem como parâmetro pessoas que não construiu nada. Sobretudo essa sociedade atual dos digitais influencers, já viu? O tanto que as pessoas que influenciam essa geração são pessoas vazias de essência. O tanto que as pessoas que influenciam essa geração são pessoas que não construíram nada. Porque baseiam-se em popularidade, em likes de internet, e não é assim a vida. E uma menina aí, que é ícone, uma das pessoas mais visualizadas, uma pessoa totalmente vazia, que perdeu a família por coisas banais. E influencia muita gente. Quem me influencia? A superação, sobretudo, ela só acontece a partir do momento daquilo que me inspira, me influencia.
O que tem me influenciado? Quem tem me influenciado? Quem é a pessoa que de alguma forma me conduz na minha existência? Ou eu sou um barco à deriva que não tem um projeto, não tem projeção, não consigo ver as coisas. Agora o texto fala algo. Ele é filho de um homem valente de uma cidade chamada Cabzeel, que é totalmente irrelevante. Se você olhar qualquer livro de geografia bíblica, Cabzeel nem aparece. Há uma pequena menção dizendo que Cabzeel é nas regiões de Gileade, de tão irrelevante que é a cidade. Mas você pode ser de uma geografia inóspita e desconhecida, mas a sua essência, ela vai muito além da geografia que você nasceu. Aquilo que você vai construir, qual é o seu legado? Agora, se a gente parar para analisar, esse texto, ele nos demonstra algumas lições, e a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que superação começa quando você decide enfrentar o que todo mundo evita, aquilo que todo mundo não quer fazer, aquilo que todo mundo acha como complicado, difícil, porque mais do mesmo é o que a gente mais tem hoje. Pessoas que estão dentro da caixa é o que a gente mais vê hoje. Agora, pessoas fora da caixa, pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que têm uma visão além do tempo, pessoa que consegue enxergar ou transcender ao momento que ela está. Benaia, ele se supera a partir do momento que ele faz algo que ninguém deseja fazer, que ninguém decide fazer, mas ele decide enfrentar o que todo mundo evita. Já parou para analisar que a gente vive sob uma cultura do politicamente correto, que eu tenho que pensar igual você, que eu tenho que falar igual você, e qualquer pessoa que destoa desse pensamento é tido como alguém reacionário, alguém difícil, alguém complicado. É essa a filosofia do mundo atual. Agora ele decide fazer, feriu 2 heróis de Moabe. Ele não venceu qualquer tipo de pessoas. Ele está numa guerra, ele é 1 contra 2. Uma pessoa preparada, e ele se mostrou preparado, mas diante dele tinha 2 pessoas totalmente preparadas também. Eu cresço quando eu faço coisas que eu não quero fazer. Eu cresço quando eu faço coisas que de alguma forma me incomodam. Hábitos, eles são tratados ou adestrados a partir do momento que eu decido enfrentá-los. Já viu tanto de gente que carrega consigo defeitos morais, comportamentais, pessoas que não conseguem respeitar um ambiente de culto, e ela acha isso normal. Péssimos hábitos, porque o primeiro ponto aqui que eu tenho que entender, que esses 2 heróis de Moabe, não é simplesmente 2 heróis, mas isso denota muito bem a guerra que nós temos dentro de nós. Nós temos uma guerra interna, nós temos uma natureza pecaminosa, e nós temos um pensamento, que se a gente não tratar, os nossos pensamentos nos sabotam. O maior inimigo que eu tenho não é externo, ele é interno. É quando eu me venço, é quando eu me supero. Eu só vou superar a partir do momento que eu vencer a mim mesmo, sair da zona de conforto. Eu fico doente quando você fala alguma coisa para a pessoa, e a pessoa fala assim, mas todo mundo faz isso. Você é todo mundo? Todo mundo é assim, você é todo mundo? Porque nos vencer é difícil. A gente coloca desculpa em coisas externas, mas o problema é eu. Poucas pessoas assumem suas responsabilidades e falam, a pessoa que me sabota sou eu mesmo. A pessoa que me atrapalha a viver sou eu mesmo. Tem essa guerra interna. Paulo escreveu isso, que é o livro que eu vou lançar o ano que vem, que chama Guerra Civil da Mente, capítulo 7 de Romanos, em que Paulo traça essa guerra dicotômica que a gente tem dentro de nós. Paulo fala lá no capítulo 7, versos 15 e versos 19, que ele tem desejo de fazer o bem, mas não consegue. Mas o mal que ele não quer, ele faz. Você já parou para analisar o tanto que a gente tem uma inclinação para coisas nocivas?
para coisas que nos prejudicam. Vou dar um exemplo: a pessoa diabética. Ela sabe que ela não pode comer doce por causa da resistência insulínica, mas o que acontece? Ela tem obsessão por doce. Algo que está se autodestruindo. Essa pessoa está morrendo aos poucos. A pessoa que usa droga, ela está se matando. Isso é uma guerra interna. E eu só vou vencer a partir do momento que eu decido falar assim: eu vou vencer minha natureza, eu vou vencer esses dois guerreiros que estão dentro de mim. Deus vai me dar força, eu vou vencer, eu vou me superar. E a partir do momento que eu me superar, todas as outras coisas serão detalhes, porque o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. E é nessa guerra interna que a gente vence as batalhas, a arena da nossa mente. O problema aqui de Benai é que a primeira batalha que ele enfrenta é num campo mental. E a primeira batalha para a gente superar é no campo mental. A pessoa não é rica porque ela tem dinheiro. Dinheiro é detalhe. Você pode pegar e colocar milhões na mão de uma pessoa que tem mentalidade de pobre. Ele vai se tornar pobre de novo. Porque o enriquecer e o empobrecer não está nas suas posses, está na sua mente. O vencedor, ele não está na força do braço dele, ele está na força da mente dele. Já parou para analisar que no Brasil, quando a gente vai acompanhar as Olimpíadas, tem atletas brasileiros que durante o decorrer olímpico tem performances extraordinárias, ganham medalha de ouro nos mundiais, mas quando chega na Olimpíada não consegue ganhar a medalha de ouro. Porque o problema não é a força, não é a estratégia, é a mente que sabota, a mente de escravo. Quando o povo saiu para conquistar a terra, todo mundo conhece, Números capítulo 12 e capítulo 13, tinham 12 homens, só que 10 tinham mentalidade de fracassado, 2 tinham mentalidade da promessa, e mesmo tendo uma promessa, não eram capazes de tomar posse dela. Olha, eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Já parou para analisar o tanto de gente que tem isso? Ah, eu sou a pior pessoa, eu sou fraco, a minha família é fraca. Não, você é igual a todo mundo. Se você decidir superar, você vai superar. Esses inimigos serão apenas detalhe para você. Ele encarou, irmãos, o que outras pessoas tinham medo de encarar. Tem hora que tratar a gente não é fácil. Poucas pessoas encaram se encarar. Olhar para o espelho e falar assim: eu não aceito mais que você me sabote. Eu não aceito mais que você me paralisa. Eu não aceito mais ser tomado pelo medo de tentar. Irmão, você tentando ou não, você vai fracassar do mesmo jeito. Está parado. A inércia é o maior fracasso que tem. Aquela mulher do fluxo de sangue, já pensou se ela fosse ter esse pensamento inerte? Ela nunca teria saído para tocar Jesus. Mas ela saiu para tocar Jesus porque ela se superou. Ela olhou para dentro e disse: eu não vou ficar morrendo aos poucos, porque a falta de esperança já é uma morte. Eu prefiro morrer tentando, morrer de forma abrupta, do que morrer de forma silenciosa, sem fazer nada. É isso, eu me supero quando eu me venço, quando eu enfrento aquilo que ninguém quer enfrentar, e poucas pessoas querem se enfrentar. Já viu que a gente vê um montão de gente confessando pecados de adultério, de prostituição, mas você não vê ninguém confessando pecado assim: eu sou invejoso, eu sou linguarudo. É pecado. Pecado, linguarudo, a pessoa que fala mal da vida do outro, é pecado, irmão. E é pecado hediondo. Na qualificação de pecado, quando você vai estudar no Antigo Testamento, que o pecado da língua maledicente, que ela hará, tudo que é hará é hediondo. Aquilo que você tem intenção. Às vezes o linguarudo é pior do que o adúltero, porque o adúltero arrepende, e o linguarudo achando: não tem nada a ver, eu só falei. Está cada dia mais se afundando. Isso é fato. Você não vê ninguém falando assim: eu sou invejoso, eu sou petulante, eu sou arrogante. Já viu alguém falando isso? Pastor, eu vim aqui confessar porque eu sou uma pessoa extremamente arrogante. Não, os outros que vê que eu sou arrogante, eu sou um amor de pessoa. Mentiroso. A própria medeta estava assim: larga de mentir, rapaz, eu sei o que você fez no verão passado. Eu conheço seu currículo, eu sei que está cheio de B.O. esse negócio aí.
Então é isso, superação nasce quando você vai para a guerra que todos fogem, aquela guerra que ninguém quer lutar, mas você vai, eu vou vencer essa guerra, porque Deus está comigo, Deus está na minha vida, aleluia. E eu vou superando, vou matando esses 2 guerreiros de Moabe, que habitam aqui dentro de mim. Com o quê? Com a estratégia que vem do alto. Como que Deus se torna forte em nós? Quando eu confesso que eu sou fraco. Quando eu reconheço a minha fraqueza. Quando eu reconheço a minha miserabilidade. A suficiência de Deus vai agir nas nossas insuficiências. Aí Ele vai se tornar suficiente. Mas enquanto eu falasse que eu sou o bambambam, que eu sou o top de linha, a última Coca-Cola do deserto, ou o último biscoitinho da bolacha passatempo, porque tem gente que se acha, mano, não pode nem brincar de esconde-esconde, que se ele brincar de esconde-esconde, ele se acha, que ele fala assim, é eu e o resto, e é vencer isso, superação. Quando eu entro nessa questão de superar essas naturezas que eu tenho, eu posso entrar em outros desafios, e aí eu aprendo a segunda lição desse texto. Olha o que a parte B do verso 20 vai dizer: desceu numa cova e matou um leão no tempo da neve. A versão mais próxima não é cova, entrou em uma caverna e matou um leão no tempo da neve. Olha que coisa complicada, irmão. Não bastasse ser um leão no tempo da neve, dentro de uma caverna, onde a visibilidade é péssima. E sem falar que o leão já tem uma roupagem natural, né? Do frio. Né? Ele tem pelo que o protege do frio. Ele tem uma camada subcutânea que também de gordura que o protege. E aí o homem, à mercê de um tempo desse, num local inóspito, sem visibilidade, numa frieza terrível, e a gente sabe o que acontece com a gente do frio, né? As nossas articulações não são as mesmas. O dedo fica duro, o joelho fica duro, o tornozelo fica duro, o cotovelo fica duro, o braço fica duro, tudo fica atrofiado. É uma atrofia natural. E aí, lá dentro tem um leão, dentro da caverna, então subentende que o leão está na caverna porque ele está hibernando, extremamente faminto. O desejo dele, ele falou assim, entrou um lanche aqui hoje, tudo que eu queria. Eu acho que era a oração do leão, ele vê um benaia lá dentro, hoje tem comida diferente, eu não vou ficar no meu jejum intermitente não, hoje eu vou comer algo novo. Só que o texto fala que ele matou o leão. Se a gente olhar novamente numa figura exegética, olhando o contexto espiritual, caverna é um ambiente de quê? De frieza. Eu venço a minha natureza, só que eu também tenho que vencer a minha frieza espiritual. Porque quando eu sou frio espiritualmente, eu não consigo superar nada. Segunda lição que eu aprendo, que superação é entrar na cova, em vez de fugir do leão. É aquilo que se tem que fazer, que seja breve, que seja o mais rápido. Já viu o grande problema de pessoas que não se superam porque vão colocando o seu leãozinho escondido debaixo do tapete? Aquilo que tem que ser enfrentado, eu tenho que enfrentar. Não importa o ambiente, não importa a geografia, não importa a circunstância. Eu tenho que matar aquilo que potencialmente vai me matar. Tem gente que flerta com o seu mal, tem gente que flerta com a sua dificuldade, tem gente que tem os seus problemas como probleminhas de estimação. Eu tenho que matar este leão, porque se eu baixar a guarda, ele me engole, e o leão no seu ambiente, ele é muito mais forte. Agora, eu tenho que entender uma coisa, que quando eu entro para vencer. Ele não foi empurrado, ele foi de forma proposital. Ele foi porque tinha um propósito em ir e enfrentar. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Você já parou para analisar que determinados comportamentos que temos faz com que bênçãos sejam revogadas ou atrasadas?
E a gente acha isso como normal. A gente vive uma geração de pessoas que parece que a fé se tornou um encontro social. Em que eu venho, porque é bonito e é modismo, eu fazer uma selfie na igreja. Ou eu fazer um story na igreja, porque virou modinha. Agora qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Qual que é o propósito de fazer essa conferência superação? Qual que é o propósito da minha vida? O que que eu vim? Nós temos que parar de levar a nossa fé sem propósito. Se eu tiver que matar leão para que o propósito de Deus aconteça na minha vida, que eu mate, eu peço a força dele, a graça dele, e eu vou matar. Mas eu não posso aceitar continuar vivendo, fingindo que nada está acontecendo. E tem gente que está desse jeito. Já não tem fé mais, a frieza tomou conta. Ele vem para um culto como esse, não consegue adorar, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue se conectar com aquilo que é sagrado. Ele perdeu a essência daquilo que é o Evangelho. O leão na caverna denota os nossos períodos de friezas que têm que ser enfrentados. E tem determinados maus que a gente tem que matar, não é apenas vencer. O texto fala de forma contundente, ele matou. O que eu tenho que matar em mim? O que eu tenho que matar do meu passado? O que eu tenho que matar dos meus comportamentos? O que eu tenho que matar para que eu possa me superar, para que eu possa passar de fase? Quando você vai estudar sobre moed ou moedim na Bíblia, que são aquilo que é estudo a respeito de ciclos, que eu só consigo entrar num ciclo novo a partir do momento que eu supero o ciclo antigo. Eu tenho que entender que tem muita crente na igreja que está há 30 anos na igreja no meu ciclo, porque não consegue se promover, porque ele não consegue enfrentar coisas que são necessárias, e aí ela convive. Eu não posso conviver com aquilo que pode me matar. Não tem como eu habitar no mesmo ambiente daquilo que é nocivo à minha vida. Eu tenho que matar aquilo que é nocivo. Ele não pode frequentar o meu ambiente. Eu tenho que enfrentar isso. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Que Deus é misericordioso. Ele é tremendo, Ele é glorioso. É olhar para dentro de si e falar: Deus, o que eu preciso? Não ter uma vida de performance, mas ter uma vida de adoração. Adoração não é mecanizada, adoração não é performática, ela é a essência de quem decidiu não conviver com aquilo que pode matar-me. Eu estou querendo ser alguém na tua presença diferente, não quero ser mais um do mesmo, mas eu quero me superar, ter a sua presença, ter de novo aquele calor do Espírito na minha vida. Você para analisar como que João foi escrever para as igrejas da Ásia, o que ele escreveu para Éfeso? Em momento algum, João, ele elogia a igreja de Éfeso, fala da sua ortodoxia, fala da sua capacidade de perseverança diante dos problemas, mas ele não ameniza, porque determinadas qualidades não anula os defeitos que podem destruir a minha fé. E ele fala assim: mas eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o seu primeiro amor. Você não tem mais empolgação como você tinha. Você se tornou mecânico. Você se tornou robótico. E eu não quero, eu quero que você seja espontâneo. Quero que você volte a adorar como você adorava antigamente. Quero que você volte a chorar como você chorava antigamente. Eu quero que você volte a profetizar como você profetizava antigamente. Eu quero que você seja novamente vaso, alguém que levanta, alguém que de alguma forma seja bênção. É isso que ele está falando, porque a frieza na caverna é isso, é onde o leão é mais forte, e a gente não negocia com o leão, a gente mata. Eu não tenho que negociar, porque tem coisas que se a gente não matar, nos mata. E aqui é literalmente matar mesmo. Mortificar determinadas coisas. Porque a superação acontece quando você decide vencer o leão dentro da cova e não fora dela. É onde ele habita, é o seu habitat,
é onde ele se sente confortável. Para você não é confortável. Se você olhar e você fazer um checklist, tudo é desfavorável a Benaia, mas mesmo assim ele mata. Ele mata, ele vence. Terceira lição que eu aprendo é que superação é enfrentar gigantes com armas menores. Olha o que o verso de número 21a diz. Matou também um egípcio de grande estatura e trazia na mão uma lança. E eu fui estudar sobre isso. Segundo alguns estudiosos, esse egípcio aqui era um homem de aproximadamente 2,23 metros a 2,30 metros de altura. A lança egípcia, que era a lança de infantaria egípcia, que os egípcios faziam algo parecido com aquela falange espartana, só que um pouco antes. Eles tinham umas lanças muito compridas, que tinham aproximadamente 3 metros de altura, essas lanças. Elas eram colocadas tipo um paredão, e que quando vinha a cavalaria inimiga, eles conseguiam matar a cavalaria inimiga com essas lanças. Então, o primeiro flanco da cavalaria inimiga morria. Agora você pega um homem de 2,23 metros a 2,30 metros de altura, com uma lança de 3 metros, juntando com a sua envergadura. A envergadura desse homem, vamos colocar uma envergadura pequena, parecida com a de John Jones, aquele lutador de UFC, que tinha uma envergadura de 2,19 metros. Ele era um pouco maior que o John Jones. Vamos colocar aí que essa envergadura dele era de uns 2,25 metros, 2,27 metros, com uma lança de 3 metros. Ele chegava a quase 6 metros de envergadura. Benaia está totalmente desfavorável. O texto fala que ele o mata com um cajado, um pequeno cajado. Ele enfrenta ele com uma arma menor que o inimigo. Agora, o que acontece? A questão da arma não é o tamanho, não é a capacidade, mas é a unção de quem manuseia a arma. Quem tem unção, não importa o tamanho da arma, o importante é o tamanho da unção, porque Davi matou o gigante com pedra e funda. Então o que me define não é a minha arma, o que me define é a unção de Deus sobre a minha vida. Você vai vencer batalhas com armas inexpressivas nos olhares humanos, mas poderosas nas mãos de Deus. Ao olhar de muita gente é inexpressivo, não tem poder, não tem graça, mas na mão de Deus você vai se tornar um guerreiro habilitado, habilidoso, cheio da graça. Mas você vai perceber uma coisa, que quando a gente olha dentro da tipologia ou simbologia bíblica, Egito tipifica mundo. Tipifica um tipo de pensamento. Assim como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, verso 12, capítulo 12, verso 2, aliás, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez renovados, vocês terão a capacidade de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, a partir do momento mental, de uma mudança mental, eu serei capaz de experimentar algo extraordinário. Algo que não é trivial. Algo extraordinário. Porque enquanto eu tenho uma mente presa, eu vou experimentar daquilo que é trivial. Mas o dia que a minha mente for liberta, transformada por Deus, reciclada pelo Espírito Santo, eu vou experimentar aquilo que é extraordinário. Aquilo que vai além do entendimento. Agora, mundo, você vai perceber que ele é um homem de grande estatura. Você já parou para analisar que a influência do mundo é enorme, né? Mundo aqui não é o mundo cósmico, cosmos. Mundo aqui é aion. Aion quer dizer uma filosofia que rege uma era, ou pensamento, ou cosmovisão, ou filosofia. Qual que é a filosofia do mundo de hoje? Você já parou para analisar? Qual que é a influência do mundo de hoje? O que influencia as tendências do mundo hoje? Qual que é a linguagem do mundo hoje? Então, Egito tipifica a influência de uma era
que denota mundanismo, e por causa do seu tamanho, a capacidade que ele tem de influenciar muitos. É isso que a gente vive todos os dias, essa guerra de vencermos a influência do mundo. Já parou para analisar que hoje a coisa mais difícil na igreja é vencer a influência do mundo? É vencer o pensamento do mundo? E eu não quero entrar no mérito. Existem alguns crentes que são crentes e que professam filosofias políticas que são totalmente nocivas à fé, e eles levam isso de forma normal, achando que é congruente. O que é isso? Filosofia mundana entrou na mente, pensamento do mundo entrou na mente. E eu não estou falando nada de estereótipo, de roupa, de cabelo. Não, eu estou falando de pensamento. Pensamento, porque Deus, ele veio transformar a sua mente, o seu pensamento. Não adianta nada eu mudar tudo aqui fora, mas a mente continua presa, parada. Não, ele veio para mudar a minha mente, e quando ele muda a minha mente, eu venço a influência, não importa o tamanho da arma, ele me dá autoridade para vencer. É o pai que olha e fala assim: a influência do mundo não é da minha casa. Mas já viu tanto que os pais de hoje é relapso? Ele pega e entrega um smartphone na mão do menino de 8 anos, está aqui. Os meninos ficam 24 horas numa tela, porque ele acha confortável. O confortável destrói. Enquanto a gente viver confortavelmente, a gente não cresce, a gente não supera, vai continuar sendo meninos. E o grande problema na fé é a gente avançar nessa esfera de meninos espirituais, porque a pior coisa do mundo é conviver com um crente menino, infantilizado, que não cresceu, que você não pode falar nada, que já veste a carapuça. O pastor está falando para mim: não, irmão, crente homem, ele tem que ter estrutura para aguentar crítica, para aguentar repreensão. Pastor não é amigo de ninguém não, pastor é pastor, ele está aqui para me orientar, para falar que eu estou errado, e eu tenho estrutura para ouvir que eu estou errado. Eu só cresci na vida porque alguém falou: você está errado, não é desse jeito. Eu só evoluí como pregador porque alguém um dia falou assim: esses livros que você lê é tudo receita de bolo, não vai agregar no seu crescimento. Eu só cresci um dia porque alguém falou para mim: pregação não é gritar desse jeito não, para de gritar, rapaz, o povo não é surdo não, cria uma linha de raciocínio. Alguém virou para mim e falou, foi ruim ouvir, mas me fez crescer. Agora, essa influência do mundo, o que é a influência do mundo, pastor? Para e pensa. Pensamento. Nós somos diferentes, irmãos. Você tem que entender que se o mundo está de um lado, a gente está no outro. A gente é contra a cultura, nós não é da cultura. A gente sempre vai viver sob contra a cultura. Nós não somos da cultura. O dia que você fala assim: ai, o povo do mundo está aplaudindo os crentes, está errado. Está errado. Ele venceu um egípcio com um cajadinho na mão, porque Deus multiplica as habilidades quando os recursos faltam. Deus abriu um mar com um cajado. Olha o poder. O mar vermelho se abrindo com um toque de um cajado. Deus transformou a composição química da água com um pedaço de madeira. Chegou no local, as águas eram insípidas, inapropriadas para beber. Moisés orou, Deus falou: joga o cajado. Deus mudou a composição química da água, transformou ela em uma água para tomar. São poucos recursos. Jesus fez a alegria de um casamento ser restituída com água, transformou em vinho, manipulou os componentes químicos da água e transformou em vinho. É onde faltam os seus recursos, em que os recursos de Deus sobrepujam os nossos. É quando você pensa que acabou, que não tem jeito, que já era, Deus entra e fala: tem jeito, eu abro o caminho onde não tem. É igual o hino que foi cantado aqui. Ele acalma o mar. É Ele que dá força. É Ele que faz. Nós somos dele, irmãos. Vivemos para Ele e por Ele.
Por isso que não tem influência alguma que vai nos influenciar. A gente vai continuar vivendo debaixo da graça. A gente vai continuar servindo a Deus com autoridade. Outra questão que ele faz é que ele consegue virar a luta com o cajado. E ele mata o inimigo com a própria arma dele. Davi cortou a cabeça de Golias com a própria arma de Golias. Eu não preciso fazer nada. Deus usa aquilo que eles usam contra nós, contra eles mesmos. Eles se autodestroem. É isso que Deus faz. Última lição que eu aprendo sobre superação de Benaia é que superação é começar sem título e terminar com autoridade. Olha aqui que a parte A do verso de número 35 vai dizer: o rei pôs Benaia, filho de Joiada, sobre o comandante do seu exército. Uma coisa mais maravilhosa, uma das coisas maravilhosas em superação é você entrar sem título, sem pedigree, sem gerar expectativas e sair honrado com autoridade. As pessoas olharem para você: eu não sabia que você tinha esse potencial. Porque é melhor você chegar em um ambiente em que as pessoas te desacreditam e você consegue surpreendê-las, do que você chegar muito grande em um ambiente e você decepcioná-las, frustrá-las. Você olha e fala assim: eu não acreditava que este homem tinha essa capacidade, ele me surpreendeu. Superação é surpreender as pessoas que nos medem pela aparência. Muita gente olha, te mede pela aparência, já cria um pré-julgamento, já faz um preconceito de quem você é, e você, com as suas atitudes, com aquilo que você faz, demonstra que existe uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Superação é chegar sem título, sem genealogia, sem localidade expressiva, e se tornar alguém de autoridade. Alguém olhar para você: você lembra dele? Aquele foi aquele que matou os 2 guerreiros de Moabe. Você lembra dele? Aquele foi aquele que matou os leões na caverna. Você lembra dele? É aquele que matou um gigante com um cajado na mão. Você tem história. Chegou sem nome, chegou sem história, chegou de lugar nenhum, mas Deus transformou. Isso é superação. É você ir além das suas expectativas, das suas perspectivas. Um dia eu estava pregando num grande evento e veio um sentimento em mim. Eu nasci no interior de Minas Gerais. Eu sou filho de uma viúva. Nem lembro quem é meu pai. Meu pai morreu, eu era muito criança. Às vezes, eu tenho a impressão que eu lembro da voz dele. Às vezes, mas eu não tenho certeza. Fomos criados em um período crítico da economia do Brasil. Inflação de 200%, 300%. Pobre, irmão, era naquela época. Hoje a gente vê as pessoas pobres hoje. Tem televisão, de tela plana. Os meninos tudo têm smartphone. Você não vê um pobre hoje que não tem um smartphone. Até mendigo tem um smartphone. E pasmem você, tem uns mendigos que tem até iPhone. Melhor que o que eu tenho. Que o meu é normal, e eu vi um mendigo um dia desse com um Pro Max. Eu falei assim: rapaz, o negócio está moderno. Na nossa época nós era pobre. Era tão pobre que tinha um dizer assim, pastor, não sei se você lembra: quando você vê um pobre comendo um frango, é porque um dos dois está doente. Que a gente comia frango ou no hospital, ou frango que estava perto de vencer, porque ninguém comprava. Era pobre o Brasil, irmão. Quem é dessa época sabe. Era pobre, 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 pobre de marré, marré, marré. Os outros falam assim: você veio de Lodebar? Eu falei: não, vim de Lodebar não, irmão. Eu vim da curva depois de Lodebar. Isso aí que é a questão. E eu lembro que eu estava num evento muito grande. E veio um sentimento de alegria tão grande no meu coração. E eu falei assim com Deus: falei, se o Senhor me levar hoje, eu vou morrer feliz.
Falei, deixa com Deus, naquele púlpito, daquele evento. Porque eu fui além do que eu imaginava que eu ia. Da geografia que eu vivi, da forma que era a minha família, dos dedos apontados das pessoas que já estavam ditando o nosso futuro. Eu fui muito mais além do que eu imaginava que eu iria. Eu me tornei um pregador do Evangelho. Que para mim, no mundo, não existe nenhuma função mais excelente que essa. Nunca imaginava que eu iria onde eu fui, que eu fizesse o que eu fiz. Então, superação é quando você chega desacreditado e você sai de lá honrado. É isso que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. Entenda que processos fazem parte de propósitos. Esses processos te moldam, te transformam, te faz ser alguém extraordinário. Não existem pessoas extraordinárias que não passaram por grandes dificuldades. Então, o tamanho da demanda que você passa, a complexidade dos seus inimigos, definem qual o título que você vai ter na sua superação. Superação não é para quem vive na zona de conforto. Superação é para quem se enfrenta, para quem coloca os pés e fala, eu vou até o fim. Nessa noite Deus está falando em nosso coração, porque quem luta batalhas invisíveis, Deus faz com que você seja promovido de forma visível. Ninguém viu Benaia lutando em caverna, ninguém viu Benaia enfrentando egípcio, ninguém viu Benaia lutando contra guerreiros de Moabe, mas o dia que o rei falou, este é o meu comandante, todo mundo viu. Então tem guerras que a gente vai travar de forma invisível, não terá plateia, mas quando Deus fala assim, eu mudo a tua história, vai ter muita gente lá para ver a grandeza de Deus na tua vida. Coloque-se de pé, por gentileza, eu quero orar por você, eu quero te apresentar diante de Deus, eu quero que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre sua vida. Eu não sei quais são os seus projetos, em qual área da vida você quer que Deus faça que você supere. É só você e Deus, que neste momento de oração, você faça uma oração sincera, verdadeira. O Deus que consegue quebrar paradigmas, o Deus que consegue nos encher de graça, Ele está aqui hoje, nessa noite, Ele está te vendo aqui hoje. Feche teus olhos, levante a mão para o céu. Senhor Deus e Pai, foi na autoridade do Teu nome que eu preguei a Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é extraordinária. Pai, que nesta noite o Senhor venha visitar cada coração, de cada pessoa que aqui veio. Eu não sei quais são as demandas, eu não sei quais são as lutas dos Teus filhos, mas que nesta noite o Senhor venha visitar o coração de cada um, que o Senhor venha derramar do Teu Espírito, e que o Teu Filho consiga superar Ele mesmo, superar os obstáculos, superar os inimigos que aparecem diante de todo o processo. Pai, que nesta noite o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo, renovando a fé, renovando a esperança, renovando a expectativa, que o fruto do Espírito, Senhor, seja notável na vida dos Teus filhos, e que eles cresçam, sejam abundantes, sejam frutíferos, ó Pai, que eles consigam, Senhor, vencer a barreira, Senhor, daquilo, Senhor, que é medíocre, e entrar naquilo que é extraordinário, que eles possam se superar a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, e que essa seja a primeira das melhores noites de toda a tua vida, e eu retorno a quem de direito.
e menos de mim, e menos de mim. De ti, que o Senhor seja tudo em mim, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, Aleluia! Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo. Oh, aleluia! Espírito de Deus, aleluia! Seja bem-vindo, Senhor. De carabassuri andarabai, ore carabalabacere cantarabai, recarabachere malabassuri cantarabai, oh de carabasse, de carabalabala, ore carabassuri andarabai, arabai, oh Espírito de Deus, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que
pode levantar sua mão e adorar Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Carabalabaxere calabalabai. Que o Senhor Ore cresça. carabassuriandarabacere carabai. Carabassuriandarabai. Oh. Que o Senhor cresça mais e mais em nós, mais e mais em nós. Que seja mais de ti, menos de nós e menos de mim. Aleluia. Menos de mim. Glória a Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Mel e a banda aí que está com a gente. Deus abençoe. O pastor Rio está ali fora com o seu material. Que Deus continue abençoando a vida deles. E o nosso ministério de louvor, os guardiões, pessoal da mídia, pessoal do infantil, os obreiros. Faltou alguém? Faltou alguém? Aleluia. Glória. E a JNI que cedeu o dia deles para a gente estar aqui. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós temos 2 cultos. Amanhã vai chover à tarde, porque é batismo. Não sei se você notou, toda vez que a gente batiza, chove. Depois você me fala amanhã se vai chover ou não. Amém? Amanhã de manhã, 9 horas, nós temos o nosso culto. E à noite, às 18 horas, nós temos um culto e batismo. Amém? Você vai sair daqui abençoado? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez durante esses 2 dias. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida de uma maneira poderosa. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, diga amém. Cumprimente pelo menos umas 10 pessoas aí. Vai na paz.